para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Aleluia! Quantos abençoados e abençoados nós temos aqui? Eu tenho certeza que muitos. Seja bem-vindo, querido, ao nosso canal, nosso vídeo, nosso projeto aqui, Bíblia em um ano. E aí, tem sido abençoado, tem crescido na palavra? Tenho certeza que sim. Hoje é dia de começar livro novo. Nós vamos começar a ler o livro de Eclesiastes. Nós vamos ler Mateus, Levítico, mas Eclesiastes também, capítulo de número 1, né? Fechamos o livro de Provérbios no nosso vídeo passado. Que coisa maravilhosa! Se você é novo no canal aqui, já clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado, porque todo dia tem um vídeo novo para edificar de fato a sua vida. Sem mais delongas e enrolação, bora lá para Mateus capítulo de número 15. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo 20. Bora lá. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram até Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: por que vocês com suas tradições desobedecem o mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar o seu pai e sua mãe deve ser executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser aos seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei de entregar uma oferta a Deus, aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas! Isaías tinha razão quando profetizou acerca de vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Gente, que doido! Não é negócio de higiene de lavar a mão, viu, gente? Era um dos rituais que a gente está vendo lá em Êxodo e Levítico, a gente aprendeu, né? Era o ritual de lavar a mão, e é disso que ele está falando, né? Religiosidade, né? Por fora fazia uma coisa, mas por dentro o coração estava desconectado. Verso 10, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender, não é o que entra pela boca que contamina vocês, vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer, né? Então Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles, são guias cegos, conduzem cegos, e se um cego conduzir o outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entenderam? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras que vêm do coração é isso que contamina, pois o coração, dali vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnia. São essas coisas que contaminam de verdade. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Então Jesus está falando que aquilo que sai do seu coração, aquilo que mantém, né, você o tempo todo falando e fazendo, né, aquela intenção, né, Provérbios 4 lá vai dizer: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dali procede as fontes de vida. Então cuidado, né, com como você cuida aí do seu coração, que você deixa entrar. Bora lá então agora Levítico, vamos avançar Levítico 24 e 25. Nós estamos vendo ali um tanto, né, de ordenança, diz: se errar nisso faz isso aqui é pecado, não pode fazer. E aí você ouviu a palavra aqui, cabrito, carneiro e sangue já 1 bilhão de vezes. Mas bora lá agora avançar então. Levítico 24 diz assim, verso 1: o Senhor disse a Moisés: ordene os israelitas que tragam óleo puro de azeitonas prensadas para a iluminação do candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. É o candelabro que fica na tenda do encontro, em frente à cortina interna que protege a arca da aliança. Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente, deve ser cumprida de geração em geração. Arão e os sacerdotes mandaram, não é sempre essa ordem, na presença do Senhor, que as lâmpadas, né, de ouro puro fossem feitas e ficassem acesas. 5.
Asse 12 pães de farinha, né, da melhor qualidade, usando 4 litros de farinha para cada pão. Coloque os pães diante do Senhor sobre a mesa de ouro puro e arrume em 2 fileiras, com 6 pães em cada fileira. Coloque um pouco de incenso sobre cada fileira como oferta memorial, uma oferta especial apresentada ao Senhor. A cada sábado, coloque regularmente diante do Senhor esses pães como oferta da parte dos israelitas. Essa será uma expressão contínua de aliança sem fim. Os pães pertencerão a Arão e seus descendentes, que comerão no lugar sagrado, pois são santíssimos. Os sacerdotes terão direito permanentemente a essa porção de ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Lembra por que isso era importante? Porque todos os descendentes de Arão, eles não plantavam, eles não cuidavam dos animais, eles só cuidavam do templo. Então parte daquilo que era levado ao templo como oferta era retida como pagamento para o sacerdote. E é como vale para o dia de hoje, né? O pastor, os funcionários da igreja, eles têm uma oferta, uma prebenda, um salário, chame como você quiser, que é oriunda dos dízimos das ofertas que chegam na igreja, tá bom? Funciona assim também. Ele diz, verso 10: certo dia um homem, filho de uma israelita e de um egípcio, saiu da tenda e se envolveu numa briga com um dos israelitas. Durante a briga, o filho da israelita blasfemou o nome do Senhor com uma maldição. Por isso foi levado a Moisés para ser julgado. A mãe dele se chamava Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. O homem foi mantido preso até ficar clara a vontade do Senhor a respeito da situação. Então o Senhor disse a Moisés: leve o blasfemador para fora do acampamento e diga a todos que ouviram a maldição que coloquem as mãos sobre a cabeça dele. Depois a comunidade toda o executará por apedrejamento. Diga ao povo de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus será castigado por causa do vosso pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento. Toda a comunidade de Israel, qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro entre vocês que blasfemar o nome do Senhor será morto. Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. Quem matar um animal pertencente a outra pessoa indenizará com um animal vivo. Quem ferir outra pessoa será tratado de acordo com o ferimento que causou, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, dano por dano que alguém fizer ao outro. Quem matar um animal indenizará seu dono totalmente, mas quem matar uma pessoa será morto. Você lembra que você leu isso em Êxodo já? Ele diz 22, a mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento quanto aos estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Depois que Moisés transmitiu todas as instruções aos israelitas, eles levaram o blasfemador para fora do acampamento e o executaram por apedrejamento. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor Deus havia ordenado. Capítulo 25, verso 1. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe deu as seguintes instruções ao povo de Israel: quando entrarem na terra que lhes dou, a terra deverá observar o sábado ao Senhor a cada 7 anos. Durante 6 anos vocês semearão campos, podarão vinhedos, farão colheita, mas no 7º ano a terra deve descansar, porque será um ano de sabático absoluto. É o sábado do Senhor. Durante esse ano não semeiem nos campos, nem façam podas dos vinhedos, nem ceifem, né? O que crescer espontaneamente, não colham as uvas do vinhedo, nem devem podar. A terra terá um ano para descansar absolutamente. Comum que a terra produzir espontaneamente durante seu descanso. Isso se aplica a vocês, seus filhos, servos, servas, trabalhadores contratados e residentes temporários que vivem no meio de vocês. 7. Seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também devem comer o que a terra produzir. 8. Contem 7 anos sabáticos, 7 de 7. No total, 49. Então, no dia de expiação, esse será o ano seguinte. Façam soar a trombeta sobre a terra, um toque longo de trombeta, bem alto. Consagrem esse ano, o 50º ano, como sendo um tempo de proclamar a liberdade para toda a terra e para todos os seus habitantes. Não é o famoso ano do jubileu, né? Isso aqui. Ele diz: será um ano do jubileu para todos vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia aos seus antepassados e regressar ao próprio clã. O 50º ano será um ano, de jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem cefarão, o que crescerem espontaneamente, nem colherão uvas dos vinhedos que estão ali não podados. Será um ano de jubileu para vocês, deverão mantê-lo santo. Como que a terra produzir espontaneamente, no ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia aos antepassados. Quando alguém fizer um acordo com o seu próximo para comprar ou vender uma propriedade, não deverá tirar vantagem do outro. Ao comprar um terreno, a galera tinha que ler um pouco mais esse versículo aqui, porque hoje é um querendo passar o pé no outro, não é verdade? Você chega lá, o cara olha para sua cara, esse cara tem jeito de ter dinheiro, cobra o dobro, que é extorquir. Misericórdia. Vendedores, leiam esse texto aqui, tá bom? Versículo 15. Ao comprar um terreno do seu próximo, o preço a ser pago deve ser baseado no número de anos
Desde o último jubileu, o vendedor estipulará o preço, levando em conta anos que ainda restam de colheitas. Quanto mais colheitas faltarem para o próximo jubileu, mais alto será o preço. Quanto menos faltarem, mais baixo será o preço. Afinal, o que ele está vendendo é certo número de colheitas. Mostrem o seu temor ao Senhor, não tirando vantagem um do outro. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam os meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas, vocês comerão até saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês perguntem, o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear nem de colher? Podem ter certeza que no 6º ano eu lhes enviarei uma bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. No 8º ano, quando semearem nos seus campos, ainda estarão comendo da colheita farta do 6º ano. De fato, ainda estarão comendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita do novo ano. Olha que coisa doida, sempre Deus ele traz orientações, mas ele traz a provisão também. Na terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros, arrendatários que trabalham para mim. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver quem, algum parente próprio, possa comprar a propriedade, mas a pessoa vender conseguir o dinheiro suficiente para recomprá-la, ela terá o direito de resgatar de quem comprou. O preço da terra será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Desse modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra. Se, contudo, o primeiro dono não tiver condições de comprar de volta a propriedade, ela ficará com o novo dono até o ano do jubileu seguinte. Nesse ano, a propriedade será devolvida aos primeiros donos, a fim de que voltem à terra da sua família. Isso era muito legal, né? Quando batia o ano do jubileu, a gente tinha perdão de tudo. Se você era escravo, você ia trabalhar 50 anos, mas você ia ganhar liberdade no 50º ano. Se você comprou de alguém, né, você ia devolver a terra. Era muito legal, porque isso trazia uma igualdade, porque as pessoas elas tinham, todo mundo tinha, né? Não era igual hoje, o cara vai lá e ele tem um terreno, aí a hora que você vê tem 1 bilhão, e aí metade da cidade é dono da pessoa, enquanto metade dos terrenos da cidade é dessa pessoa, enquanto a maioria da galera está passando fome. Então essa desigualdade que tem hoje, ela não tinha na época, era bem diferente. Não é igual tinha desigualdade, óbvio que tinha, não é? Mas era um pouquinho diferente porque as leis eram mais justas, as leis que Deus estava trazendo. Hoje em dia, né, o cristão tá lá, o cara tá morrendo de fome, sentado do lado dele do banco da igreja, ele tá andando de Ferrari e ele não dá um pedaço de pão pro cara, infelizmente, né? Então vamos lá, bora lá. 29. Quem vender a sua casa dentro de uma cidade murada terá 1 ano completo o direito de recomprá-la de volta. Durante esse ano, o vendedor pode resgatar a casa, mas se não comprar durante esse ano, a venda da casa dentro da cidade murada não poderá ser revertida. A casa se tornará propriedade permanente do comprador, não será devolvida nem no ano do jubileu. Já uma casa num povoado, num assentamento sem muros ao redor, será considerada uma propriedade rural. Poderá ser comprada de volta a qualquer momento e ser devolvida ao seu primeiro proprietário no ano do jubileu. Os levitas sempre terão o direito de comprar de volta uma casa que tiverem vendido dentro das cidades reservadas para eles. Qualquer propriedade vendida pelos levitas, ou seja, todas as casas dentro das cidades deles, será devolvida no ano do jubileu. Afinal, essas casas são suas únicas propriedades em todo Israel. 34. As pastagens em volta das cidades dos levitas não serão vendidas, são propriedade permanentemente deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar, ajudem-no como faria um estrangeiro ou residente temporário e permita que more com vocês. Não cobrem juros, nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que ele viva como um parente de vocês. 37. Lembre-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhe emprestarem, nem ter lucro com o alimento que lhe venderem. Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã e ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender a parte para vocês, não o tratem como escravo. Tratem-no como empregado ou residente temporário que mora com vocês, e ele os servirá apenas até o ano do jubileu. Então, ele e seus filhos estarão livres para voltar aos seus clãs e propriedade que pertencia aos antepassados. 42. Os israelitas são os meus servos e eu tirei da terra do Egito, de modo que jamais devem ser vendidos como escravos. Mostrem o seu temor ao Senhor, tratando sem violência. Vocês poderão comprar escravos, escravas das nações vizinhas,
Também poderão comprar filhos de residentes temporários que moram com vocês, incluindo aqueles que nascerem em terra. Poderão considerá-los sua propriedade e deixá-los para os seus filhos como herança permanente. Poderão tratá-los como escravos, mas jamais oprimirão alguém do seu povo. Se algum estrangeiro residente temporário enriquecer enquanto vive entre vocês, e se algum do seu povo empobrecer e for obrigado a vender para esse estrangeiro um membro da sua família, continuará a ter o direito de ser resgatado, mesmo depois de comprado. Poderá ser comprado de volta. É engraçado, meu, a galera vendia a gente nessa época, né? Era um negócio meio jungle mesmo, né? Ele diz, poderá ser comprado de volta por um irmão. 49, tio ou primo. Aliás, qualquer parente próximo poderá ser resgatado. Se prosperar também, poderá resgatar a si mesmo. Negociará o preço da sua liberdade com a pessoa que o comprou. O preço será baseado no número de anos transcorridos desde que foi vendido até o próximo ano do jubileu, ou seja, o equivalente ao custo de um trabalhador contratado para esse período. Se ainda faltarem muitos anos para o jubileu, pagará na sua devida proporção aquele que recebeu quando vendeu a si mesmo. Se faltarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, pagará proporcionalmente aos anos que faltarem. O estrangeiro o tratará como um empregado com um contrato anual. Não permitam que o estrangeiro trate o israelita com violência. Se algum israelita não tiver sido comprado de volta, será liberto quando chegar o ano do jubileu. Ele e os seus filhos, pois os israelitas me pertencem, são os meus servos que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Gente, eu particularmente acho lindo isso. Nessa cultura de perdão, né? Tem gente que vai lá até as últimas consequências com tudo, e eu já orientei muita gente assim, né? E tem coisas que você tem que perdoar, né? Tem coisas que vai lá, a pessoa tá te devendo, sei lá, 30 conto, velho, 30 anos atrás, e aí tem gente que fica lá, por causa de 30 conto, de 50 conto, fica martirizando, fica, mas fulano de tal comprou a coxinha de mim, não pagou e tudo mais. Gente, tem coisas que você vai ganhar muito mais liberando, perdoando. Fala, pai, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo essa dívida, que seja como uma semente mesmo lançada na vida dela, querido, e essa semente vai voltar como uma grande colheita para você, tá bom? Perdoar é uma característica daquele que serve com fidelidade e intensidade ao Senhor. Bora lá então, agora Eclesiastes, vamos começar aqui Eclesiastes, capítulo de número 1, livrinho novinho em folha, ó. Sente cheirinho do livro novo aí. Bora lá então, ó. Eclesiastes, capítulo de número 1, do verso 1 até o 11, ele diz assim: essas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham não é com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna... Nossa, é verdade, que loucura, né? Então, tipo, os rios correm para o mar, mas os mares nunca sobem o nível. Eu acho que é por causa da evaporação da água. É isso ou não é? Quem sabe, quem manja aí, manda aqui para mim nos comentários para a gente aprender com você. Eu acho que é isso, não é? Porque tipo, é um ciclo, a água evapora, depois ela vai e cai de novo. Eu acho que é isso. Bora lá. Então, ele diz assim, ó, 8. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não é? Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos, não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito anos atrás será outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Que verdade maravilhosa isso aqui. Né? A pessoa sempre fala assim, né, que se você guardar uma roupa, né, por 10 ou 15 anos, não é? Daqui a 10 ou 15 anos você vai estar na moda, porque a moda volta. Os estilistas ficam, lança tendência, né? Nada a ver, velho. Ele pegou um negócio lá atrás que tinha, às vezes pintou de uma cor diferente aí, não é? E tá pagando aí de novidade. Não tem, porque a Bíblia diz que é assim, não é? Aquela história de nada se cria, tudo se copia, você pega um negócio ali, muda outro negocinho ali, já tá pronto. A gente usa isso muito para criação, não é? Dentro do marketing, pega uma coisa pronta, joga muda algumas coisas, muda uma cor, muda uma posição e aí a gente já tem uma arte nova. Gente,
Que legal, né? Já fiquei feliz aí começando a ler Eclesiastes, primeiro capítulo, muito bom. Aprendemos sobre o cuidado de Deus, aprendemos sobre o perdão, falando do ano do jubileu. A gente vê Jesus ali falando que religiosidade não tá com nada. Lembra que religiosidade não tem nada a ver com pecado, tá bom? Religiosidade é falar uma coisa, não é ter um coração totalmente desconectado a isso, viver uma vida como um fariseu, como uma pessoa hipócrita. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like e escreve aqui embaixo: Deus ama o perdão. A gente viu ali o ano do jubileu mostrando, né, a importância do perdão. Então deixa aqui nos comentários: Deus ama o perdão. Se eu e você perdoamos, nós estamos agradando a Deus, estamos fazendo aquilo que é bom demais. Vamos orar? Pai, eu quero colocar a vida de cada um diante do Senhor, que tem aqui fielmente, Pai, todos os dias se exposto à palavra. Eu sei, Pai, que apenas uma pequena parcela da população, do povo, vai viver o melhor do Senhor, porque as pessoas não estão dispostas a serem constantes, a fazer o que tem que fazer. Mas eu oro, Pai, para que o Senhor prospere e avance cada um dos meus irmãos que tem ficado aqui com tanta fidelidade, dia após dia, se exposto à palavra, recebendo da palavra, sendo inspirado. Pai, que o Senhor prospere financeiramente, prospere na família, prospere, Pai, tudo que eles colocarem à mão dê certo. Obrigado mesmo pelos teus planos acontecendo na vida de cada um dos meus irmãos, Pai, escudeiros fiéis que têm aqui acompanhado as leituras bíblicas. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deixa o like aqui se você não deixou, se inscreve, compartilha aí no seu WhatsApp, no seu Instagram, nos seus grupos, não é aí, do Facebook, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Enche o coração de expectativa, Eclesiastes só está começando e até amanhã no nosso próximo vídeo.